Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de comunicar a essa casa que eu submeti à presidência o requerimento e o envio de pedido de explicações à prefeita Michele Cariello, de Bibiribe, sobre o fechamento de escolas no município. O assunto foi amplamente divulgado na imprensa local, causou revolta da população, que ficará privada de uma de suas necessidades básicas para o desenvolvimento do município. A unidade fechada foi a Escola Raimundo Fagner, na Praia das Fontes. E, segundo o secretário de Educação, o senhor Aldênio Mendes, outras 5 escolas ainda serão fechadas. Ora, nós estamos num momento no Brasil que cada vez mais nós temos que criar escolas e não fechar. E aqui, no caso, como presidente da Comissão de Educação e Cultura, pedi à senhora prefeita para que mande uma explicação realmente que justifique essa atitude, que é uma atitude realmente que não cabe nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil. A educação impulsiona IDH cearense. A grande melhoria no desenvolvimento humano no Brasil teve como carro-chefe a educação, que apresentou variação de 128% nos últimos 20 anos, enquanto o IDH municipal brasileiro cresceu 47,5% no mesmo período. Aqui, realmente, como nós temos falado constantemente, que houve, historicamente, a partir dos anos 70, uma evolução positiva da educação. E que essa evolução começou, notadamente, no tempo do ministro Paulo Renato, que deu um impulso bem maior do que nos tempos atuais. Ou seja, houve evolução, mas o que nós estamos batendo aqui nessa casa é que ela seja mais acelerada. A educação é que vem impulsionar o desenvolvimento dos países. Os países desenvolvidos são desenvolvidos e continuam desenvolvidos porque há muito eles investem em educação, investem em ciência, investem em tecnologia. E isso é que faz a diferença. E a maneira constante com que esses governos tratam a educação, o investimento permanente e continuado, de tal forma que agora houve evolução, nós temos que exagerar nesta evolução, insistir cada vez mais em aumentar o crescimento do investimento em educação, para realmente o Brasil recuperar. Foi feito muito e aqui nós temos no Ceará um caso que é exemplar, que foi o caso do PAIC em Sobral, que transformou a nossa cidade de Sobral no exemplo no estado do Ceará e, a nosso ver, sobretudo a educação. A educação foi a principal item na análise que vou apresentar agora, que transformou Sobral na cidade de referência, tirando, portanto, o lugar de destaque entre as cidades do Brasil, notadamente do Nordeste. As outras dimensões, além da escolaridade, que são avaliadas no IDH, são longevidade e renda. Essas duas últimas ainda têm maior pontuação, mas a educação foi de longe a que mais avançou, puxando o desenvolvimento. No Ceará não foi diferente. Aliás, o Estado teve um aumento maior que o do Brasil, registrando 68% de crescimento estadual frente aos 47% do nacional. Na educação é maior o contraste. Enquanto o país avançou 128%, o crescimento do Ceará foi de 201, passando de 0,204 pontos em 1991 para 0,615 em 2010. Note-se que o IDH educacional cearense se encontrava num nível muito baixo e evoluiu para médio.
Na proporção do IDH municipal cearense, o maior destaque é no quesito longevidade, que atingiu 0,793 pontos. Depois vem a renda com 0,651 pontos. Por último, temos a educação, 0,615. No entanto, o avanço mais significativo foi da educação. O índice da longevidade subiu 29% e o da renda cresceu 21%. Já a educação deu um salto de qualidade, 201%, triplicando sua pontuação nas 2 últimas décadas. O extraordinário avanço do Ceará no desenvolvimento humano, 68%, que ficou bem acima do nacional, deve-se prioritariamente à evolução dos índices educacional. Quer dizer, o que aconteceu nos outros países, notadamente os países desenvolvidos, vem agora acontecendo. Quer dizer, a partir do governo, sobretudo do Fernando Henrique, com a atuação do ministro por 2 períodos, ministro Paulo Renato, houve realmente um crescimento bem maior do que está acontecendo atualmente. Daí porque nós temos insistido que o governo tem que acelerar. Estamos no caminho certo, no rumo certo, mas temos que acelerar mais ainda o investimento na educação, notadamente em todos os níveis, que tem sido a demanda para a execução do Plano Nacional de Educação. O primeiro plano conseguiu apenas realizar 33% das suas metas e agora nós estamos tentando ver se realmente dobramos essas metas para chegar pelo menos a 30 e tantos por cento. Não só isso, buscando a universalização. É claro que a educação fundamental já chegou à sua universalização, mas nós temos pontos de estrangulamento no que diz respeito ao ensino médio, ao ensino infantil, e agora todo o esforço do governo deve ser apoiado por todos nós para melhorar cada vez mais, intensificar, acelerar os investimentos em educação, porque só assim nós vamos fazer com que o nosso Estado federal, ou seja, o nosso país, acompanhe o ritmo dos países desenvolvidos. E a educação requer tempo, não pode ser feita apenas em pouco tempo. Daí a necessidade de uma geração para que haja mudança na própria educação. O Estado, que tinha o 4º melhor índice do Nordeste, passou para o 2º lugar. E, em relação à educação, é o que registra a melhor pontuação entre os 9 estados nordestinos. O levantamento do IDH é meramente quantitativo. Ele foi maior na década de 90, devido a grandes mudanças na educação, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em que se prescrevia a universalização do ensino, notadamente do ensino na educação básica. Coube ao saudoso ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, a condução do programa que elevou a 97% o número de crianças na escola. Só a melhoria quantitativa, embora de enorme importância, não garantia a equidade. Faltava a qualidade na educação para todos, desafio que os governos da última década não deram conta. Por isso, a evolução do IDH educacional foi menor nos últimos anos de 2000 a 2010. Houve, portanto, sobretudo o passo inicial, que agora requer da nossa parte a insistência para acelerar o investimento a nível nacional, que repercuta nos estados e repercuta também nos municípios. No Ceará, mesmo se levarmos em conta só o quesito quantitativo, o Estado já é o primeiro no Nordeste. Os dados vieram confirmar o que o IDEB já demonstrava. A melhor renda do IDEB no Norte e Nordeste e de vários estados de outras regiões é dos alunos cearenses, 4,9%. O Ceará partiu na frente ao quantificar a qualidade com seu programa de alfabetização na idade certa, cujo estágio já vai além da alfabetização para garantir
a conclusão da série na idade apropriada. Aí foi o exemplo aplicado e executado em Sobral e expandido para todos os municípios do Estado, e agora, com o acordo, com o pacto estabelecido entre o governo do Estado do Ceará e a Presidência da República e o Brasil, 5.200 municípios estão aderindo a esse pacto para que os jovens, ao chegar aos 8 anos de idade, saibam ler e escrever. E isso vai garantir outro salto, que se refletirá no próximo levantamento do IBGE. O Índice de Desenvolvimento Humano foi criado como alternativa e complementa ao Produto Interno Bruto. O PIB corresponde à soma da produção da riqueza. Já o IDH compreende outros índices que indicariam a qualidade de vida, educação, expectativa de vida ao nascer e renda. E no caso específico da educação, merece da nossa parte uma atenção para exigir que realmente o Plano Nacional de Educação seja de fato aprovado e que os 10% do PIB seja aprovado e executado. O problema da execução é fundamental, que corresponde a dar maior atenção ao segundo Plano Nacional de Educação e, contrariamente ao que foi dado ao primeiro, que apenas 33% das metas foram alcançadas. Daí a insistência para que, desta feita, eu tenho insistido também que, além do governo federal, além dos governos estaduais, além dos governos municipais, a própria população seja informada e seja conscientizada para exigir que realmente os seus filhos, a maioria do povo que estuda e deve estudar na escola básica, deve ter uma escola de qualidade, porque a qualidade é que faz a diferença. E o Brasil, então, recuperará o tempo perdido até agora. É claro que, como disse no início, houve um avanço, houve uma melhoria. Hoje, o brasileiro já se preocupa com a educação, mas devemos nos preocupar mais ainda, porque só com uma educação de qualidade e com mais investimento nós vamos transformar o nosso país num país desenvolvido plenamente e atingindo a todas as regiões do Estado brasileiro, de tal forma que não tenha discrepância que ainda encontramos entre vários estados, notadamente os do sul do país. Tenha bondade, meu caro deputado Eli. Deputado, primeiro, saudar a todos, saudar o povo cearense, nesse nosso retorno, depois de um breve recesso, e aqui a nossa mais firme disposição de continuar trabalhando pela melhoria do nosso Estado e do nosso povo. E, ao mesmo tempo, parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Vossa Excelência, que é um homem voltado para o setor educacional, tem mostrado uma preocupação muito grande, mesmo porque é um formador de gerações futuras. E Vossa Excelência sabe mais do que ninguém que a grandeza de um país está no saber, no conhecimento da sua população. Um homem, ele tem a sua formação através da convivência familiar e nos bancos escolares. É aí onde ele cresce. E lamentar profundamente o que Vossa Excelência já havia lamentado, que é o fechamento de uma escola lá no município de Beberibe, escola esta que leva o nome do cantor e compositor Raimundo Fagner, uma das maiores expressões da música popular brasileira de todos os tempos, e que nos honra pelo fato de ser um cearense bem genuíno. E eu fiquei surpreso com a atitude lá da prefeita de fechar essa escola, que tem o nome de Escola Raimundo Fagner, numa homenagem muito justa, por sinal, e a insatisfação dos moradores lá que moram ali na Praia das Fontes, que é uma população que tem nessa escola a luz do futuro. E, de repente, vem essa medida, a prefeitura, a gente sabe que o poder aquisitivo da população
é pequeno, e a prefeitura tem que investir na educação. E, de repente, veio essa informação, inclusive o próprio cantor Raimundo Fagner fez um apelo, no sentido de que a escola não fosse fechada, porque atende as pessoas que moram ali, atende filho de pescadores, filho de barraqueiros, uma população que necessita de uma escola, e é inaceitável, sob todos os aspectos, que num período que nós estamos vivendo, onde a educação é a base de tudo, está aí a presidenta Dilma prometendo liberar mais recursos para a educação, de repente vem uma prefeitura, deputada, quando a gente espera que ela anuncie a construção ou ampliação de uma escola, ela vem e anuncia que vai fechar e demolir. Então isso é inaceitável sob todos os aspectos, e aqui o nosso apelo à prefeita de Beberibe, para que ela reveja essa situação, porque realmente, para ela, se ela tem pretensão política, se ela tem um compromisso com o povo de Beberibe, isso para ela é muito ruim. Eu, inclusive, deputado, estive no palanque da prefeita, que é casada com Daniel, fui lá, pedi à população de Beberibe que votasse nela, dizendo, inclusive, que continuar com os mesmos que estavam lá era retrocesso. Fui lá várias vezes, fui para o comício de encerramento, e a população entendeu que Beberibe precisava mudar para melhor. Mas essa atitude da prefeita, que eu considero um equívoco, e quero parabenizar o senhor, deputado, por ter levantado esse assunto. Então fica feito aqui o nosso apelo, no sentido de que a prefeita de Beberibe não feche a escola Raimundo Fagner. Muito obrigado, deputado. Eu gostaria de agradecer o seu pronunciamento, incorporar o meu, realmente, Vossa Excelência tem razão, e fazer apelo à prefeita para que ela realmente faça uma revisão da sua posição. Muito obrigado, senhor presidente.